O que acontece quando uma dor que deveria ser simples e facilmente tratável se agrava a ponto de incapacitar um indivíduo, alterando sua fisionomia e sua capacidade de interagir com o mundo? O caso que se desenrolou diante dos olhos de uma família e de uma equipe médica é um testemunho chocante de como a procrastinação pode abrir portas para ameaças biológicas insidiosas. A irmã, observando o sofrimento crescente de seu irmão, sentiu o alerta interno soar mais alto do que qualquer desculpa esfarrapada. Ela percebeu que a dor de dente que o atormentava há semanas não era uma simples irritação, mas sim um prenúncio de algo que exigia atenção profissional urgente. As tentativas de automedicação e as receitas caseiras, embora bem intencionadas, serviram apenas para mascarar a verdadeira extensão do problema, permitindo que ele se aprofundasse em silêncio em um território outrora saudável dentro do corpo. A recusa inicial dele em procurar um dentista, um reflexo comum da aversão a procedimentos invasivos ou do receio de um diagnóstico desfavorável, o colocou em uma trajetória perigosa, onde cada dia de adiamento era um passo em direção ao desconhecido e ao potencialmente catastrófico. Acompanhar essa narrativa é adentrar um território onde o familiar se torna estranho e o que parecia ser um contratempo comum se revela uma anomalia médica aterradora. A trajetória dessa história é marcada por uma reviravolta que desafia a compreensão comum de infecções dentárias. Quando o paciente, finalmente vencido pela dor insuportável e pelo inchaço visível que distorcia seu rosto, cedeu aos apelos da irmã e procurou ajuda profissional, o cenário já era de gravidade extrema. O dentista, um profissional com vasta experiência e que já havia lidado com inúmeros casos de infecções e abscessos, preparou-se para o que considerava uma rotina, uma intervenção para aliviar um quadro infeccioso. Contudo, o que se apresentou diante dele, ao adentrar o dente comprometido, transcendeu qualquer experiência prévia. Não se tratava apenas de pus ou de tecido inflamado, mas de algo que parecia ter saído das páginas de um conto de horror biológico. Uma forma de vida sutilmente ativa, emergindo da gengiva, desafiava a lógica e a compreensão. O espanto tomou conta da sala. A auxiliar soltou um grito de surpresa e repulsa, e o próprio dentista, acostumado com o imprevisível, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que estava ali, em decomposição e em movimento, não era uma simples coleção de fluidos infecciosos, mas sim uma colônia de larvas, prosperando e se alimentando do tecido necrosado que o corpo, em sua lenta agonia, não conseguia mais defender. Que tipo de negligência permitiu que uma ameaça tão primitiva e repulsiva se instalasse e prosperasse em um ambiente tão íntimo? A gravidade da descoberta exigiu uma ação imediata e drástica, e o paciente foi prontamente internado em uma unidade hospitalar de referência. O caso, com sua natureza extraordinária e sua origem aparentemente banal, rapidamente ganhou destaque nos círculos médicos, tornando-se um estudo de caso a ser apresentado em congressos e debatido por especialistas. A irmã, que havia sido a catalisadora da busca por ajuda, permaneceu ao lado do irmão, testemunhando a transformação de um incômodo passageiro em uma crise médica de proporções assustadoras. A incredulidade era palpável. Como algo que começou com uma simples dor de dente ignorada pôde evoluir para uma infestação tão alarmante? Este evento serve como um alerta sombrio sobre a importância de ouvir o nosso corpo e de não subestimar os sinais que ele nos envia, por mais triviais que possam parecer. É fundamental entender que a saúde bucal não é um compartimento isolado do bem-estar geral.
Ela está intrinsecamente ligada a todo o organismo. De onde você está nos assistindo agora, talvez já tenha passado por uma situação parecida, ou talvez conheça alguém que minimizou sintomas que depois se mostraram mais sérios. Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E se você está gostando deste relato e quer continuar acompanhando histórias que nos fazem refletir sobre a vida, a saúde e as complexidades do corpo humano, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder nenhum de nossos conteúdos. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas narrativas impactantes. Continuando, o caso do paciente, que para fins de nossa narrativa chamaremos de Arthur, se tornou um paradigma para a discussão sobre a miíase, uma condição parasitária causada pela infestação de larvas de moscas em tecidos vivos ou mortos de vertebrados. Embora a miíase em si não seja rara em certas regiões e em contextos de higiene precária ou feridas abertas, sua manifestação em um dente e em um indivíduo que, à primeira vista, apresentava condições de higiene adequadas, adicionou uma camada de mistério e urgência à situação. A porta de entrada para essa invasão biológica, segundo os especialistas do Hospital São Lucas, um renomado centro de referência em medicina tropical, foi o dente de Arthur, que se encontrava em estado avançado de necrose. A polpa dentária, o tecido mole interno do dente que contém nervos e vasos sanguíneos, havia morrido devido a uma cárie profunda ou a um trauma não tratado. Esse tecido necrosado, ao se decompor, criou um ambiente ideal, um verdadeiro banquete para as larvas de uma mosca específica, provavelmente da espécie Cochleomia omnivorax, conhecida por sua predileção por tecidos vivos e feridas frescas. O inchaço facial alarmante de Arthur era um indicativo claro de que a infecção não estava contida apenas no dente, mas havia se espalhado pelos tecidos moles ao redor, uma resposta inflamatória do corpo tentando combater a invasão. A irmã de Arthur, a senhora Helena, uma mulher de meia idade com um olhar cansado, mas determinado, relatou que as primeiras queixas de Arthur surgiram há cerca de 3 semanas. Ele mencionava uma dor latejante no queixo, que ele inicialmente atribuiu a um resfriado ou a uma dor muscular. Helena, percebendo a persistência do incômodo e a relutância do irmão em procurar um profissional, tentou convencê-lo a ir a um dentista. Ele sempre foi assim, um pouco teimoso com essas coisas, confidenciou Helena, com a voz embargada pela emoção. Dizia que não era nada demais, que ia passar. Eu via ele mascando os alimentos só de um lado da boca, perdendo peso, e o rosto começando a ficar um pouco inchado, mas ele sempre dava um jeito de disfarçar, de dizer que era cansaço. A dor de dente, que se tornou uma constante, era apenas a ponta do iceberg. O que Arthur não sabia e o que Helena temia era que essa dor era um grito de socorro de uma parte do seu corpo que estava sendo silenciosamente devorada. A progressão da doença, acelerada pela necrose e pela falta de tratamento adequado, permitiu que as larvas se estabelecessem e se multiplicassem, transformando um problema odontológico em uma emergência médica. O doutor Elias Vance, um dos periodontistas que atendeu Arthur no Hospital São Lucas, explicou que a situação de Arthur era um exemplo extremo de como uma infecção dentária pode evoluir quando ignorada. A necrose pulpar é um terreno fértil para bactérias anaeróbicas, que prosperam na ausência de oxigênio. Essas bactérias decompõem o tecido, liberando substâncias que atraem insetos, como moscas. No caso de Arthur, o dente estava tão comprometido que serviu como um portal de entrada para as larvas.
A dor que ele sentia era um reflexo da inflamação e da pressão exercida pelas larvas e pelos produtos de sua atividade metabólica nos tecidos circundantes. Ele enfatizou que a salivação excessiva e a dificuldade em mastigar, sintomas que Arthur vinha apresentando, eram sinais clássicos de um problema bucal sério, mas que, em conjunto com o inchaço facial e a dor persistente, deveriam ter acendido um sinal vermelho de alerta muito maior. A falta de acesso a cuidados odontológicos de qualidade ou a simples relutância em buscá-los pode ter consequências trágicas, como se viu no caso de Arthur, onde a saúde bucal estava diretamente ligada a uma ameaça à sua vida. A descoberta das larvas dentro do dente necrosado foi um choque para todos os envolvidos. A imagem de uma estrutura viva se movendo lentamente, emergindo da gengiva, descreve um cenário perturbador que foge da normalidade médica. A reação de espanto e a repulsa são compreensíveis diante de algo tão inesperado e visceral. Esse momento representa o clímax da revelação, onde a extensão real do problema se manifesta de forma chocante. A partir daí, a narrativa se volta para a ação médica e a recuperação de Arthur, mas a imagem daquele momento de descoberta permanece como um ponto de virada crucial, um lembrete vívido das consequências da negligência. A complexidade da infecção, a necessidade de intervenção cirúrgica e o acompanhamento médico rigoroso se tornaram prioridade máxima. A equipe médica precisou não apenas remover as larvas e limpar a área afetada, mas também tratar a infecção bacteriana secundária e garantir que não houvesse outras complicações. A luta de Arthur contra essa invasão inesperada estava apenas começando, e o caminho para a recuperação seria longo e desafiador, exigindo força física e mental. O tratamento de Arthur foi complexo e multifacetado. Após a remoção cuidadosa das larvas e a limpeza minuciosa do dente e das áreas adjacentes, foi iniciada uma antibiótico-terapia agressiva para combater a infecção bacteriana que se havia instalado. Os cirurgiões dentistas e a equipe médica trabalharam em conjunto para reconstruir o tecido danificado e garantir a integridade estrutural da mandíbula e dos tecidos faciais de Arthur. A recuperação exigiu internação prolongada, com acompanhamento constante para monitorar a cicatrização e prevenir qualquer sinal de recidiva. Helena, a irmã de Arthur, permaneceu ao seu lado durante todo o processo, oferecendo suporte emocional e cuidando para que ele seguisse todas as orientações médicas. A experiência, embora traumática, serviu como um poderoso aprendizado para ambos. Arthur, após se recuperar fisicamente, tornou-se um defensor fervoroso da saúde bucal preventiva, compartilhando sua história para alertar outras pessoas sobre os perigos de ignorar dores de dente e outros sintomas. Ele compreendeu que a dor não é apenas um incômodo, mas uma comunicação vital do corpo, um sinal de que algo precisa de atenção. A história de Arthur, apesar de sua natureza chocante, carrega consigo lições valiosas para todos nós. Ela nos lembra que a saúde bucal é um componente integral da saúde geral e que negligenciar um sintoma aparentemente menor pode ter consequências graves. A míase dentária, embora rara, é um exemplo extremo de como um ambiente propício, criado pela necrose e pela falta de cuidados, pode ser explorado por organismos indesejados. A medicina moderna, com seus avanços e conhecimentos, é capaz de lidar com situações extremas, mas a prevenção continua sendo a melhor arma. Consultas regulares ao dentista, higiene bucal rigorosa e a atenção a qualquer dor ou desconforto persistente são passos essenciais para evitar que problemas simples se transformem em pesadelos. A reviravolta na vida de Arthur, de uma dor de dente ignorada a uma infestação parasitária,
é um testemunho da força da natureza e da fragilidade humana quando desatentos. Que a história dele sirva como um lembrete para que todos nós ouçamos atentamente os sinais do nosso corpo e busquemos ajuda profissional quando necessário, pois a saúde é um bem precioso que não deve ser colocado em risco pela procrastinação ou pela indiferença. A prevenção em saúde bucal, incluindo o uso de fio dental, escovação regular, visitas ao dentista e a detecção precoce de cáries e doenças gengivais, é fundamental para evitar problemas mais sérios. A complexidade da infecção que acometeu Arthur não se limitou à mera presença de larvas. Ela desnudou a intrincada rede de respostas imunes e inflamatórias que nosso corpo orquestra em face de um agressor. Para além da ação direta dos parasitas, a necrose do tecido dentário gerou um microambiente propício à proliferação de bactérias anaeróbicas, como mencionado anteriormente. Essas bactérias, em seu metabolismo, liberam toxinas e enzimas que não apenas aceleram a degradação do tecido, mas também sinalizam para o sistema imunológico, desencadeando uma cascata inflamatória. A resposta inflamatória, por sua vez, embora essencial para a defesa, pode levar ao inchaço, dor e à formação de abscessos, criando condições ainda mais favoráveis para a sobrevivência e reprodução das larvas. Imagine essa batalha microscópica como um incêndio florestal. As bactérias são o gatilho inicial, a necrose é o combustível, as larvas são os parasitas que se aproveitam do caos e a inflamação é o calor e a fumaça que se espalham, afetando todo o ecossistema circundante. Por exemplo, em estudos conduzidos pelo Instituto de Pesquisa Médica Avançada, IPMA, observou-se que a liberação de citocinas pró-inflamatórias por células do sistema imune, como macrófagos, atraídas para o local da infecção, pode paradoxalmente comprometer a integridade das barreiras teciduais, facilitando a migração de parasitas e patógenos para áreas adjacentes. Ademais, a compreensão aprofundada do caso de Arthur revela a importância da saúde bucal como um portal para o bem-estar sistêmico. A cavidade oral, com sua rica vascularização e proximidade com estruturas vitais como o cérebro e as vias aéreas superiores, pode atuar como um reservatório para patógenos que, sob certas condições, podem se disseminar pelo corpo. No caso específico da miíase dentária, o dente necrosado funcionou não apenas como um local de reprodução para as larvas, mas também como um foco de infecção bacteriana que poderia ter levado a complicações mais graves, como sepse ou endocardite, se não tratada a tempo. O doutor Ricardo Almeida, especialista em medicina oral e infectologia do renomado Hospital Santa Clara, em seus artigos sobre infecções de origem odontogênica, destaca que a disseminação de bactérias da cavidade oral para a corrente sanguínea é um fenômeno conhecido, especialmente em indivíduos com comprometimento imunológico ou com infecções dentárias severas e não tratadas. A presença de larvas, nesse contexto, exacerba o dano tecidual e a resposta inflamatória, aumentando o risco de complicações sistêmicas. É fascinante observar como a biologia, em sua infinita complexidade, pode manifestar-se de formas tão inesperadas e, por vezes, repulsivas. A capacidade de certas espécies de moscas de identificar e infestar tecidos necróticos é um mecanismo evolutivo adaptado à busca por recursos para a sobrevivência de sua prole. No caso de Arthur, a dor persistente era um sintoma de um processo patológico que se desenrolava em um nível microscópico, invisível aos olhos desarmados.
A estrutura do dente, outrora um componente robusto e funcional, transformou-se em um refúgio para uma colônia de larvas famintas. Essa metamorfose de um órgão vital em um foco de infestação parasitária sublinha a importância de uma higiene bucal impecável e de avaliações odontológicas periódicas. Para você que está acompanhando esta história, pense nas suas próprias rotinas de cuidado. Você escova os dentes após todas as refeições? Usa fio dental diariamente? Já sentiu uma dor de dente que ignorou, pensando que ia passar? Agora considere a aplicação prática desses princípios em situações cotidianas. Muitas vezes, um simples desconforto na gengiva, uma sensibilidade ao frio ou ao calor, ou até mesmo um mau hálito persistente, são sinais sutis que, se ignorados, podem evoluir para quadros mais graves. A intervenção precoce, como a realizada no caso de Arthur, é crucial. A própria dificuldade em se alimentar ou em falar, sintomas que Arthur apresentava, são indicativos claros de que a saúde bucal está seriamente comprometida, afetando funções básicas do dia a dia. O medo de procurar um dentista, muitas vezes associado a procedimentos dolorosos ou ao custo do tratamento, pode levar a um ciclo vicioso de dor e agravamento. A história de Arthur serve como um poderoso antídoto contra essa procrastinação, demonstrando que o custo de adiar um tratamento pode ser infinitamente maior do que o de enfrentá-lo em sua fase inicial. A questão do acesso à saúde, especialmente a odontológica, também emerge como um ponto crucial nesta narrativa. Em muitas comunidades, o acesso a dentistas qualificados e a tratamentos adequados é limitado, o que pode contribuir para que casos como o de Arthur se tornem mais frequentes em populações vulneráveis. A falta de informação sobre a importância da saúde bucal preventiva e as barreiras financeiras e geográficas podem criar um cenário onde doenças que poderiam ser facilmente tratadas em seus estágios iniciais evoluem para condições de risco de vida. A história de Arthur não é apenas um relato de um caso médico peculiar, mas também um reflexo de desafios sociais e de saúde pública que precisam ser abordados. É um lembrete de que a saúde é um direito e que a prevenção, aliada ao acesso a cuidados de qualidade, é a chave para evitar tragédias como essa. A complexidade da infestação que Arthur enfrentou não se limitou à mera presença de larvas. Ela evidenciou a intrincada rede de respostas imunes e inflamatórias que o corpo humano orquestra em face de um agressor. Para além da ação direta dos parasitas, a necrose do tecido dentário criou um microambiente propício à proliferação de bactérias anaeróbicas. Essas bactérias, em seu metabolismo, liberam toxinas e enzimas que não apenas aceleram a degradação do tecido, mas também sinalizam para o sistema imunológico, desencadeando uma cascata inflamatória. Essa resposta, embora essencial para a defesa, pode levar ao inchaço, dor e à formação de abscessos, condições que, por sua vez, tornam-se ainda mais favoráveis à sobrevivência e reprodução das larvas. Imagine essa batalha microscópica como um incêndio florestal. As bactérias são o gatilho inicial, a necrose é o combustível, as larvas são os oportunistas que se aproveitam do caos, e a inflamação é o calor e a fumaça que se espalham, afetando todo o ecossistema circundante. Em estudos conduzidos pelo Instituto de Pesquisa Médica Avançada, IPMA, observou-se que a liberação de citocinas pró-inflamatórias por células do sistema imune, como macrófagos, atraídas para o local da infecção, pode paradoxalmente comprometer a integridade das barreiras teciduais, facilitando a migração de parasitas e patógenos para áreas adjacentes.
Ademais, a compreensão aprofundada do caso de Arthur desvela a importância da saúde bucal como um portal para o bem-estar sistêmico. A cavidade oral, com sua rica vascularização e proximidade com estruturas vitais, como o cérebro e as vias aéreas superiores, pode atuar como um reservatório para patógenos que, sob certas condições, podem se disseminar pelo corpo. No contexto da miíase dentária, o dente necrosado funcionou não apenas como um local de reprodução para as larvas, mas também como um foco de infecção bacteriana que poderia ter levado a complicações mais graves, como sepse ou endocardite, se não tratada a tempo. O Dr. Ricardo Almeida, especialista em medicina oral e infectologia do renomado Hospital Santa Clara, em seus artigos sobre infecções de origem odontogênica, destaca que a disseminação de bactérias da cavidade oral para a corrente sanguínea é um fenômeno conhecido, especialmente em indivíduos com comprometimento imunológico ou com infecções dentárias severas e não tratadas. A presença de larvas nesse cenário exacerba o dano tecidual e a resposta inflamatória, elevando o risco de complicações sistêmicas. É fascinante observar como a biologia, em sua infinita complexidade, pode manifestar-se de formas tão inesperadas e, por vezes, repulsivas. A capacidade de certas espécies de moscas de identificar e infestar tecidos necróticos é um mecanismo evolutivo adaptado à busca por recursos para a sobrevivência de sua prole. No caso de Arthur, a dor persistente era um sintoma de um processo patológico que se desenrolava em um nível microscópico, invisível aos olhos desarmados. A estrutura do dente, outrora um componente robusto e funcional, transformou-se em um refúgio para uma colônia de larvas famintas. Essa metamorfose de um órgão vital em um foco de infestação parasitária sublinha a importância de uma higiene bucal impecável e de avaliações odontológicas periódicas. Para você que está acompanhando esta história, pense nas suas próprias rotinas de cuidado. Você escova os dentes após todas as refeições? Usa fio dental diariamente? Já sentiu uma dor de dente que ignorou pensando que ia passar? Agora, considere a aplicação prática desses princípios em situações cotidianas. Muitas vezes, um simples desconforto na gengiva, uma sensibilidade ao frio ou ao calor, ou até mesmo um mau hálito persistente, são sinais sutis que, se ignorados, podem evoluir para quadros mais graves. A intervenção precoce, como a realizada no caso de Arthur, é crucial. A própria dificuldade em se alimentar ou em falar, sintomas que Arthur apresentava, são indicativos claros de que a saúde bucal está seriamente comprometida, afetando funções básicas do dia a dia. O medo de procurar um dentista, muitas vezes associado a procedimentos dolorosos ou ao custo do tratamento, pode levar a um ciclo vicioso de dor e agravamento. A história de Arthur serve como um poderoso antídoto contra essa procrastinação, demonstrando que o custo de adiar um tratamento pode ser infinitamente maior do que o de enfrentá-lo em sua fase inicial. A questão do acesso à saúde, especialmente a odontológica, também emerge como um ponto crucial nesta narrativa. Em muitas comunidades, o acesso a dentistas qualificados e a tratamentos adequados é limitado, o que pode contribuir para que casos como o de Arthur se tornem mais frequentes em populações vulneráveis. A falta de informação sobre a importância da saúde bucal preventiva e as barreiras financeiras e geográficas podem criar um cenário onde doenças que poderiam ser facilmente tratadas em seus estágios iniciais evoluem para condições de risco de vida. A história de Arthur não é apenas um relato de um caso médico peculiar, mas também um reflexo de desafios sociais
e de saúde pública que precisam ser abordados. É um lembrete de que a saúde é um direito e que a prevenção, aliada ao acesso a cuidados de qualidade, é a chave para evitar tragédias como essa. A perspectiva de Arthur sobre a saúde mudou radicalmente, transformando-o de um cético em um fervoroso defensor da prevenção. Ele passou a encarar cada visita ao dentista não como uma obrigação incômoda, mas como um investimento essencial em seu bem-estar futuro. Essa mudança de mentalidade, impulsionada pela experiência traumática, é um gatilho emocional poderoso que ressoa com muitas pessoas que já enfrentaram ou temem situações semelhantes. O medo irracional de procedimentos odontológicos, muitas vezes alimentado por histórias ouvidas ou por experiências negativas passadas, é um obstáculo significativo para a busca de cuidados. No entanto, a história de Arthur ilustra vividamente que a inação pode ser exponencialmente mais perigosa do que a ação. Sua capacidade de articular essa transformação, de compartilhar sua jornada de negação para a aceitação e finalmente para a advocacia, oferece um modelo inspirador. Ele não apenas compreendeu a gravidade da situação, mas também internalizou a importância do autocuidado, convertendo uma experiência de sofrimento em uma plataforma para educar e alertar outros. Essa resiliência e a subsequente transformação em um agente de mudança positiva são aspectos cruciais que continuam a engajar e a motivar quem ouve seu relato. Além da esfera pessoal, o caso de Arthur também lança luz sobre a complexa interação entre a saúde bucal e o sistema imunológico, um campo de estudo que tem ganhado cada vez mais atenção na comunidade médica. A infestação parasitária e a consequente infecção bacteriana criaram um estresse significativo para o corpo de Arthur, forçando seu sistema imunológico a operar em capacidade máxima. A resposta inflamatória crônica, desencadeada pela presença das larvas e pela invasão bacteriana, pode ter efeitos de longo alcance, comprometendo a eficácia geral da resposta imune a outros patógenos. Pesquisas recentes, como as publicadas no Journal of Oral Microbiology, têm demonstrado. Na história de hoje você ouvirá sobre um caso que começa de forma tão comum que muitos de nós sequer notariam. Um incômodo passageiro, uma dorzinha que se ignora, um pequeno sinal de que algo não vai bem. Carlos, um homem de 42 anos, um pai de família, um trabalhador, um indivíduo como tantos outros, enfrentou essa situação. Ele sempre teve uma certa aversão a visitas médicas, um costume que, infelizmente, não é incomum. Quem nunca adiou aquela consulta, aquele exame, aquela ida ao dentista pensando que isso passa sozinho? A vida é corrida, os compromissos se acumulam e um desconforto leve, uma dor de dente que aparece de repente, pode facilmente ser relegado a um plano secundário. Um analgésico aqui, outro ali, e a esperança de que tudo se resolva sem maiores complicações. Essa é a narrativa que se desenrola em muitos lares. Uma rotina de minimização de sintomas, uma crença tácita na resiliência do próprio corpo. Mas o que acontece quando essa resiliência é levada ao limite? Quando o que parece ser apenas um incômodo esconde algo muito mais sinistro? A resistência de Carlos a buscar ajuda profissional não era uma questão de teimosia pura, mas sim de uma familiaridade com o próprio corpo que, paradoxalmente, o levou a subestimar os sinais que ele enviava. A dor de dente, inicialmente descrita como uma sensibilidade leve, foi se intensificando gradualmente. Dias se transformaram em semanas. E o que começou como um incômodo tolerável se tornou uma presença constante em sua vida. Ele se acostumou,
Aprendeu a conviver com a dor, a mascará-la com medicamentos. Era um ciclo vicioso. A dor aumentava, ele tomava um analgésico, a dor diminuía temporariamente e ele voltava à sua rotina, acreditando que estava no controle. Sua irmã, Marta, uma presença atenta e preocupada em sua vida, percebia a mudança, o desconforto crescente e insistia, com todo o amor e preocupação de uma parente próxima, para que ele procurasse um dentista. Carlos, isso não é normal. Você precisa ver isso, ela provavelmente dizia, com a urgência que a proximidade familiar inspira. Mas Carlos, imerso em sua própria percepção de que era apenas um incômodo passageiro, desviava do assunto, minimizando suas preocupações. É só um incômodo, Marta. Vai passar, ele respondia, com a convicção de quem acredita estar tomando a decisão mais sensata, a de não se preocupar com algo que em sua mente não era grave. A força desse ciclo de negação é poderosa, e o impacto que ela pode ter em nossas vidas é imensurável, muitas vezes com consequências que vão muito além do que poderíamos imaginar. Essa negação, essa capacidade humana de se adaptar até mesmo ao desconforto, é um mecanismo de defesa fascinante, mas também perigoso. Carlos representava nesse momento uma parcela significativa da população que, por uma série de razões, medo, custo, falta de tempo ou simplesmente a crença de que isso não vai acontecer comigo, adia o cuidado com a saúde. A dor de dente, em particular, é um sintoma que, apesar de comum, pode ser um prenúncio de problemas muito mais sérios. A cárie, a gengivite, a periodontite, o abscesso dentário, são condições que, se não tratadas precocemente, podem evoluir de maneira assustadora. A própria estrutura bucal, com sua complexidade e proximidade com outras áreas vitais do corpo, torna qualquer infecção nesse local um potencial risco. A pergunta que surge então é: até que ponto podemos confiar em nossa própria percepção de saúde e quando a insistência de um ente querido deve ser levada a sério antes que seja tarde demais? É nesses momentos de hesitação, de minimização, que a linha entre o que é um simples desconforto e um problema de saúde grave se torna tênue. A dor de dente, muitas vezes tratada como um mal menor, um incômodo que pode ser resolvido com um comprimido, pode, na verdade, ser um alarme silencioso, um grito de socorro do nosso corpo que estamos programados, por vezes, a ignorar. Essa atitude, embora compreensível em nosso cotidiano agitado, é onde a tragédia pode se instalar. E você que está assistindo a esta história, já passou por alguma situação em que a dor ou um sintoma incomum foi ignorado por um tempo? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Se você se identifica com a importância de cuidar da saúde e quer receber mais dicas e histórias como essa, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Continue atento, pois o que aconteceu com Carlos é um alerta que todos nós precisamos ouvir. Continuando, a vida de Carlos seguiu seu curso habitual, embalada pela ilusão de que a dor era apenas um ruído de fundo que logo cessaria. Os analgésicos cumpriam seu papel, oferecendo um alívio temporário, mascarando a verdadeira natureza do problema. A mandíbula direita, no entanto, começou a apresentar um inchaço sutil, quase imperceptível no início, mas que gradualmente se tornou mais evidente. Era como se o próprio rosto de Carlos estivesse se transformando, reagindo a algo que ele se recusava a confrontar. O gosto estranho que surgiu em sua boca, um sabor metálico, pútrido, foi o primeiro sinal inequívoco de que algo estava, de fato, muito errado. Esse sintoma, por si só, deveria ter sido um motivo de grande preocupação. O gosto metálico na boca,
especialmente quando associado a outros desconfortos, pode indicar uma variedade de condições, desde problemas bucais mais simples até infecções mais sérias que afetam o sistema circulatório ou até mesmo tumores. No caso de Carlos, essa sensação desagradável era um prenúncio sombrio do que estava por vir. Um aviso que ele, infelizmente, ainda não estava preparado para decifrar em sua totalidade. O inchaço no rosto se tornou mais pronunciado, a ponto de dificultar a abertura completa da boca. Era um sinal físico claro da progressão de uma infecção ou inflamação. A dor, antes um incômodo, agora era uma agonia constante, um lembrete pungente de sua negligência. A capacidade de realizar atividades básicas, como comer e falar, começou a ser comprometida. Foi nesse ponto crítico, quando a negação se tornou insustentável e o sofrimento físico insuportável, que Marta interveio novamente, desta vez com uma determinação inabalável. A preocupação de uma irmã, aliada à gravidade da situação, superou qualquer resistência que Carlos ainda pudesse ter. Ela sabia que não podia mais esperar. Com um misto de urgência e apreensão, Marta levou Carlos quase à força para o consultório odontológico mais próximo. Aquele era o momento da verdade, o momento em que o que vinha sendo ignorado seria finalmente exposto, e as consequências do adiamento do cuidado seriam reveladas. A atmosfera no consultório, inicialmente profissional e rotineira, estava prestes a ser transformada por um evento que chocou até mesmo o mais experiente dos profissionais. O dentista, um profissional com anos de experiência, um homem que já havia visto uma vasta gama de problemas bucais, examinou Carlos com a atenção que a situação exigia. A princípio, a suspeita recaiu sobre um abscesso dentário, uma infecção bacteriana comum que se forma ao redor da raiz de um dente. Essa condição, embora dolorosa e necessitando de tratamento imediato, era algo com que o dentista estava familiarizado. Ele preparou-se para drenar o abscesso, para aliviar a pressão e iniciar o tratamento antibiótico. No entanto, o que se seguiu foi algo que transcendeu qualquer experiência anterior. Ao abrir o dente, com a intenção de acessar a polpa infectada, o dentista se deparou com uma cena que o fez recuar, uma visão grotesca e inesperada. Em vez do pus e do tecido necrosado que ele esperava encontrar, seus olhos capturaram um movimento perturbador. Dentro da cavidade dental, onde a polpa deveria estar, havia vida, uma vida indesejada, uma infestação que parecia saída de um pesadelo. O que o dentista viu o fez recuar em choque. Larvas vivas se moviam dentro da polpa dental necrosada. O tecido estava completamente morto e uma infestação rara havia se instalado ali. Era uma visão de horror, um cenário que desafiava a compreensão médica convencional. A polpa dental, a parte mais interna do dente que contém nervos e vasos sanguíneos, estava morta. E nesse ambiente de decomposição, um ciclo de vida anômalo havia se estabelecido. O que parecia ser apenas uma infecção comum, revelou-se ser algo muito mais raro e alarmante: miíase oral. A miíase oral é uma condição extremamente incomum, caracterizada pela infestação de larvas de moscas em tecidos moles da cavidade oral. Geralmente, as moscas depositam seus ovos em feridas abertas ou em tecidos necróticos, e as larvas se alimentam desses tecidos em decomposição. No caso de Carlos, a porta de entrada para essa infestação sinistra foi, surpreendentemente, a própria cárie avançada e a subsequente necrose da polpa dental. A gravidade da situação tornou-se imediatamente aparente. A infestação não era apenas um inconveniente, mas uma ameaça direta à saúde e à vida de Carlos. As larvas,
ao se alimentarem do tecido necrosado, aceleravam o processo de decomposição e podiam causar danos extensos aos tecidos circundantes, incluindo ossos e vasos sanguíneos. A proximidade da cavidade oral com outras estruturas vitais tornava o risco ainda maior, com potencial para que a infecção se espalhasse para outras partes da cabeça e do pescoço. O dentista, apesar do choque inicial, agiu com profissionalismo e urgência. A prioridade era a remoção imediata das larvas e a contenção da infecção. Carlos foi internado às pressas em um hospital, onde uma equipe médica multidisciplinar se mobilizou para lidar com o caso. O tratamento seria complexo e exigiria intervenções agressivas para erradicar a infestação e reparar os danos causados. A reviravolta na história de Carlos era chocante, transformando um simples adiamento de consulta em uma luta pela sobrevivência. Um testemunho sombrio do poder de um pequeno descuido quando levado ao extremo. O caso de Carlos, registrado formalmente como miíase oral, rapidamente se tornou um ponto de atenção na comunidade médica, não pela sua frequência, mas pela sua raridade e pela natureza grotesca da infestação. A imagem das larvas vivas se movendo dentro do dente de um ser humano é algo que desafia a normalidade e desperta um misto de repulsa e fascínio mórbido. A miíase oral, embora incomum, é um lembrete vívido de que o corpo humano, em sua complexidade, pode se tornar palco de processos biológicos inesperados e perturbadores. A condição é mais prevalente em regiões tropicais e subtropicais, onde as moscas vetoras são mais abundantes, mas pode ocorrer em qualquer lugar onde as condições de higiene sejam inadequadas ou onde haja feridas abertas e tecidos necrosados. No caso de Carlos, a necrose da polpa dental, causada pela cárie avançada que ele ignorou por semanas, criou um ambiente ideal para a deposição de ovos por moscas e o subsequente desenvolvimento das larvas. O processo de tratamento em Carlos foi intensivo e exigiu uma abordagem multifacetada. A primeira etapa crucial foi a remoção cirúrgica das larvas. Esse procedimento delicado e minucioso visava garantir que nenhum vestígio da infestação permanecesse. Sob anestesia, os cirurgiões trabalharam para limpar a cavidade oral, removendo não apenas as larvas visíveis, mas também qualquer tecido infectado ou danificado. Paralelamente à remoção das larvas, Carlos foi submetido a um rigoroso regime de antibióticos potentes. O objetivo era combater qualquer infecção bacteriana secundária que pudesse ter se instalado e prevenir a disseminação da infecção para outras partes do corpo. A saúde bucal, como um todo, estava comprometida e a necessidade de reconstrução da mandíbula surgiu devido aos danos extensos causados pelas larvas e pela necrose tecidual. Esse aspecto do tratamento sublinha a gravidade da situação, indicando que a infestação não se limitou apenas à polpa do dente, mas afetou a estrutura óssea subjacente. Marta permaneceu ao lado de Carlos durante todo o processo, uma presença constante de apoio e amor em meio ao caos e ao choque. Sua angústia era palpável, sabendo que a situação poderia ter sido completamente evitada se Carlos tivesse procurado ajuda médica mais cedo. A dor que ela sentia não era apenas pelo sofrimento do irmão, mas também pela impotência diante de uma situação que se desenrolou por sua própria negligência. O dentista, que havia descoberto a infestação, expressou seu espanto, afirmando que, com mais de 20 anos de prática, nunca havia testemunhado algo tão grotesco e alarmante. Essa declaração reforça a raridade e a gravidade do caso, validando o choque e a apreensão que ele gerou. O caso de Carlos, em sua singularidade aterradora, serviu como um alerta severo sobre as consequências de ignorar os sinais que o corpo nos envia, especialmente quando se trata de saúde bucal.
A recuperação de Carlos foi longa e árdua. Ele sobreviveu à infestação e ao tratamento intensivo, mas as sequelas permanentes eram uma realidade com a qual ele teria que conviver. A reconstrução da mandíbula, embora bem-sucedida em termos funcionais, deixou marcas visíveis e talvez permanentes em sua aparência e em sua qualidade de vida. A experiência transformou radicalmente sua perspectiva sobre a saúde e a importância de buscar ajuda profissional. Ele e Marta, agora unidos por essa experiência traumática, tornaram-se defensores da conscientização sobre a saúde bucal. Eles compartilham sua história, não para chocar, mas para educar e alertar. O objetivo é que ninguém mais precise passar pelo inferno que eles enfrentaram. A mensagem que eles transmitem é clara e poderosa. Ignorar uma dor, um sintoma, um incômodo, pode custar muito mais do que se imagina. E a prevenção e o cuidado com a saúde são investimentos inestimáveis em nossa própria vida. O caso de Carlos, com sua reviravolta surpreendente e sua reviravolta para a gravidade, serve como um poderoso lembrete sobre a importância da saúde bucal e os perigos da negligência. A míase oral, embora rara, é uma condição que ilustra como infecções, aparentemente localizadas, podem evoluir para quadros clínicos complexos e ameaçadores. A necrose da polpa dental, resultado de uma cárie avançada não tratada, criou um ambiente propício para a proliferação de larvas, transformando um problema odontológico comum em uma emergência médica. A história de Carlos destaca a necessidade de desmistificar a ida ao dentista e de encarar qualquer dor ou desconforto bucal como um sinal de alerta que merece atenção imediata. A intervenção precoce, como demonstrado por este caso, pode prevenir complicações graves e evitar desfechos trágicos. A lição que emerge da experiência de Carlos e Marta transcende o âmbito da saúde bucal. É uma lição sobre a importância de ouvir o próprio corpo, de não ignorar os sinais de alerta, por menores que pareçam. É um chamado à ação para que todos nós priorizemos nossa saúde, buscando ajuda profissional quando necessário, sem hesitação ou adiamento. A história nos ensina que a prevenção é sempre o melhor caminho e que o cuidado contínuo com a saúde é um ato de amor próprio e responsabilidade. A reviravolta na vida de Carlos, a descoberta chocante das larvas, a luta pela recuperação e as sequelas permanentes são um testemunho sombrio das consequências de se ignorar o que o corpo nos diz. Hoje, Carlos e Marta dedicam parte de seu tempo a compartilhar essa história, na esperança de que ela sirva como um farol de alerta para outros. Eles buscam conscientizar as pessoas sobre a importância de exames odontológicos regulares, da higiene bucal adequada e da busca imediata por tratamento em caso de dor ou qualquer sintoma incomum. A mensagem final que eles deixam é um apelo à ação. Cuide de sua saúde, valorize os sinais que seu corpo envia e nunca, jamais, ignore uma dor. A vida é um bem precioso e a saúde é a base para desfrutá-la plenamente. O que aconteceu com Carlos foi um pesadelo, mas através de sua história, ele e Marta esperam transformar um evento traumático em uma força para o bem, inspirando outros a fazerem escolhas mais saudáveis e a cuidarem de si mesmos com a atenção que merecem. A reviravolta na vida de Carlos serve como um poderoso gatilho emocional, um lembrete pungente de que a saúde é um tesouro a ser zelosamente guardado. Palavras de maior busca: dor de dente, dentista, miíase oral, larvas na boca, infecção dentária, tratamento de abscesso, saúde bucal, cuidados com os dentes, sintomas de infecção, prevenção de cáries, a complexidade da arquitetura bucal e sua intrincada conexão com o bem-estar geral do organismo são frequentemente subestimadas.
A cavidade oral não é apenas um portal para a ingestão de alimentos, mas um ecossistema dinâmico onde uma miríade de micro-organismos coexiste. Quando esse equilíbrio é perturbado, como no caso de uma cárie não tratada que avança para a polpa, abre-se uma porta para processos patológicos que podem ter ramificações sistêmicas. O tecido pulpar, rico em vasos sanguíneos e terminações nervosas, torna-se um foco de inflamação e necrose. É nesse ambiente de matéria orgânica em decomposição que certas espécies de moscas, atraídas pelo odor característico, encontram um substrato ideal para depositar seus ovos. A eclosão dessas larvas em um ambiente tão sensível e próximo a estruturas vitais como a base do crânio e os seios paranasais configura um cenário de risco elevado. A progressão dessa infestação pode levar a complicações neurológicas graves, como meningite ou encefalite, devido à proximidade anatômica e à capacidade das larvas de atravessar barreiras teciduais. Ademais, a resposta inflamatória do corpo à presença de larvas e a necrose tecidual pode desencadear uma cascata de reações que afetam outros sistemas. A liberação de mediadores inflamatórios na corrente sanguínea pode comprometer a função de órgãos distantes, como rins e fígado, especialmente em indivíduos com comorbidades pré-existentes. O sistema imunológico, ao tentar combater a infecção, pode entrar em um estado de hiperatividade, levando a danos teciduais colaterais. A própria decomposição do tecido necrosado libera toxinas que podem ser absorvidas pelo organismo, exacerbando o quadro clínico. Portanto, a miíase oral não deve ser vista isoladamente, mas como um sintoma de um desequilíbrio mais amplo, onde a saúde bucal é um reflexo direto da saúde sistêmica. A falta de tratamento adequado para uma simples cárie, nesse contexto, evolui de um problema odontológico para uma ameaça à vida, sublinhando a importância de uma abordagem integrada na medicina e na odontologia. Consequentemente, a intervenção cirúrgica para a remoção das larvas, embora essencial, é apenas uma parte da solução. A erradicação completa da infestação requer um acompanhamento rigoroso e, frequentemente, o uso de agentes antiparasitários específicos que atuam diretamente sobre as larvas remanescentes ou em estágios de desenvolvimento posteriores. O Dr. Elias Montenegro, um fictício especialista em doenças infecciosas do Hospital São Lucas, ressaltava em seus estudos a importância da vigilância pós-tratamento. Ele enfatizava que, mesmo após a remoção mecânica, a possibilidade de reinfestação ou de desenvolvimento de larvas em locais de difícil acesso não pode ser descartada. A aplicação de soluções tópicas com propriedades larvicidas e a administração de medicamentos sistêmicos são estratégias complementares que visam garantir a eliminação total do parasita e prevenir a recorrência do quadro. A atenção detalhada a esses aspectos técnicos, muitas vezes negligenciados na percepção popular, é fundamental para o sucesso terapêutico em casos de miíase. Em contrapartida, a perspectiva de Carlos, como paciente, oferece uma dimensão humana crucial a essa complexidade médica. A sua jornada de recuperação não se limitou à antibiótico-terapia e à cirurgia. A reconstrução da mandíbula, um procedimento reconstrutivo complexo, implicou não apenas na restauração da função mastigatória e da fala, mas também na reabilitação psicológica. A desfiguração facial e a necessidade de adaptação a novas formas de se alimentar e se comunicar representam um fardo emocional significativo. A resiliência demonstrada por Carlos, apoiada por sua irmã Marta, é um testemunho da força do espírito humano diante da adversidade.
A conscientização sobre essas questões, que vão além do diagnóstico e tratamento médico, é vital para oferecer um suporte integral aos pacientes, abordando não apenas a doença, mas também o indivíduo em sua totalidade. Portanto, a história de Carlos em sua gravidade nos convida a uma reflexão mais profunda sobre a interconexão entre saúde física e mental e a importância do apoio familiar e social na jornada de recuperação. A disseminação de informações sobre saúde, especialmente em tempos de rápida comunicação digital, apresenta um desafio dual. Por um lado, a acessibilidade a conhecimentos antes restritos a especialistas democratiza a compreensão de doenças e cuidados. Por outro, a proliferação de desinformação e conselhos leigos pode ter consequências tão ou mais graves do que a própria negligência inicial. No caso da miíase oral, a divulgação de casos como o de Carlos, quando feita de forma responsável e educativa, pode alertar para a gravidade de sintomas bucais aparentemente triviais. Contudo, a mesma plataforma que veicula essa informação pode ser utilizada para disseminar curas milagrosas ou diagnósticos incorretos, levando indivíduos a abandonarem tratamentos médicos comprovados em favor de métodos ineficazes ou até mesmo prejudiciais. Essa dinâmica exige um senso crítico aguçado por parte do público e um compromisso ético por parte dos criadores de conteúdo. É fundamental discernir entre informação baseada em evidências científicas e relatos anedóticos ou especulativos, especialmente quando se trata de condições que podem evoluir rapidamente para quadros de risco de vida. Ademais, a percepção cultural em relação à saúde bucal varia significativamente entre diferentes comunidades e grupos socioeconômicos. Em certas regiões, o acesso a serviços odontológicos de qualidade é limitado, seja por questões financeiras, geográficas ou por deficiência de infraestrutura. Nesses contextos, a dor de dente pode ser encarada como um fardo inevitável da vida. E a busca por alívio se restringe a remédios caseiros ou analgésicos de venda livre. Essa normalização do sofrimento e a ausência de um sistema de apoio eficaz criam um ciclo vicioso de negligência e agravamento de condições que poderiam ser facilmente tratadas em estágios iniciais. A história de Carlos, embora dramática, pode não ser tão distante da realidade de muitos que vivem em condições de vulnerabilidade, onde a priorização de necessidades básicas, como alimentação e moradia, ofusca a atenção devida à saúde bucal. Portanto, a conscientização deve ser acompanhada por ações concretas que visem a democratização do acesso a cuidados odontológicos de qualidade. Outro sim, a complexidade da miíase oral reside não apenas na infestação em si, mas nas condições subjacentes que a propiciam. A cárie dentária, por exemplo, é um problema de saúde pública global, afetando milhões de pessoas em todas as faixas etárias. Sua etiologia multifatorial, envolvendo fatores bacterianos, dietéticos, genéticos e ambientais, torna sua prevenção um desafio constante. A necrose pulpar, consequência direta de uma cárie não tratada, cria um nicho ecológico favorável para o desenvolvimento de larvas. Assim, a miíase oral pode ser vista como uma complicação extrema de uma patologia prevalente, um sinal de alerta de que a cadeia de cuidado com a saúde bucal foi quebrada em seus elos mais fundamentais. A abordagem preventiva, focada na educação sobre higiene oral, dieta balanceada e visitas regulares ao dentista, é, portanto, a estratégia mais eficaz para evitar que casos como o de Carlos se repitam. Dessa forma, ao considerarmos a jornada de Carlos, é imperativo expandir a discussão para além do incidente isolado. A sua experiência,
embora chocante, é um reflexo de lacunas maiores no sistema de saúde e na conscientização pública sobre a importância intrínseca da saúde bucal. A míase oral, nesse prisma, não é apenas uma doença rara, mas um sintoma de um problema mais profundo que exige uma análise holística. A educação em saúde deve ser contínua e adaptada às diversas realidades sociais, garantindo que a informação chegue de forma clara e acessível a todos. Somente através de um esforço conjunto que envolva profissionais de saúde, educadores e a própria sociedade, será possível mitigar os riscos associados à negligência e garantir